Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou começar uma nova videoaula, tá? O assunto agora é teoria dos orbitais moleculares e esse assunto eu dividi em duas videoaulas, tá? Porque é um assunto longo e eu pretendo não falar muito rápido, porque senão fica complicado, e por isso eu dividi em dois vídeos, tá? Então, começando. Bom, a gente na última aula viu a teoria da ligação de valência, que é uma ligação também que é uma teoria, né, que eu comentei com vocês, que leva em consideração a mecânica quântica, né, assim como a teoria dos orbitais moleculares. Só que as duas teorias, elas têm diferenças, né? Na teoria da ligação de valência, a gente vai trabalhar essencialmente com os orbitais de valência, e esses orbitais, eles se combinam para poder formar orbitais híbridos, né? Para que a ligação possa ocorrer. Então, para a gente trabalhar com a teoria da ligação de valência, a gente precisa essencialmente saber dados sobre geometria molecular, tá? Já na teoria dos orbitais moleculares, que a gente vai ver agora, desculpa novamente porque eu não tenho uma coordenação motora muito boa, a gente vai trabalhar com os orbitais, de um modo geral, a gente também trabalha com os orbitais de valência, mas em princípio, a teoria dos orbitais moleculares, a gente teria que trabalhar com todos os orbitais do átomo que faz a ligação, tá? Então, a gente considera que todos os elétrons de valência eles estão associados a todos os núcleos. Então, o objetivo é obter orbitais moleculares a partir de orbitais atômicos, e esses orbitais, eles na verdade pertencem à molécula como um todo, tá? Então, a gente avalia os orbitais da molécula e não os orbitais de cada átomo individualmente, que é o que ocorre quando a gente trabalha com teoria da ligação de valência, tá bom? E lá como a gente costuma avaliar a ligação covalente, né? Então aí a gente tem essas pequenas diferenças. Na verdade, são grandes diferenças, né? Vamos lá. Para a gente trabalhar com TOM, né? Teoria dos orbitais moleculares, a gente faz o que a gente chama de combinação linear de orbitais atômicos, ou CLOE em português, né? Essa combinação linear é a soma dos orbitais atômicos e seus respectivos coeficientes ponderais, é o que eu escrevi aqui, né? Então, a gente vai trabalhar, na verdade, com a função, com a soma das funções de onda dos orbitais, tá? Essas combinações são lineares, né? Então, são combinações mais simples. Então, os orbitais, são combinados os orbitais que contribuem para a formação dos orbitais moleculares. Então, como eu falei, em princípio, a gente deveria considerar todos os orbitais dos átomos que estão fazendo a ligação, né? Mas, por exemplo, os orbitais que a gente chama orbitais do caroço, normalmente eles não interferem muito na ligação de valência, então por isso na ligação. Então por isso geralmente a gente trabalha mesmo com os orbitais da camada de valência, né? Então esses são os mais importantes, tá? E quando a gente vai fazer essa combinação linear, o número de orbitais obtidos é idêntico ao número de orbitais utilizados na combinação linear. É a mesma coisa que a gente usava lá na teoria da ligação de valência, né? Quando você vai fazer hibridização, para poder obter 4 orbitais hibridizados, a gente precisa hibridizar 4 orbitais, né? E aqui, se a gente vai somar e diminuir 4 orbitais, a gente vai obter 4 orbitais no final. Então, a gente soma e obtém o mesmo número de orbitais, né? Só que aqui a gente vai somar os orbitais atômicos e vai obter orbitais moleculares, tá? Então, é uma combinação bem. Vocês vão ver que existe uma mudança, né, bem significativa quando a gente faz essa soma, tá bom? Bom, mas existem algumas condições ou regras necessárias para que essa combinação linear ocorra, tá? Primeiro, os orbitais eles têm que ter aproximadamente a mesma energia. Quando a gente faz combinação de átomos, de orbitais de átomos iguais, isso é tranquilo, porque, por exemplo, orbital 1s do hidrogênio com orbital 1s de outro hidrogênio, a combinação ela é perfeita, porque os dois orbitais têm a mesma energia. Mas se a gente vai fazer combinação linear de orbitais de átomos diferentes,
a gente não pode usar quaisquer orbitais para poder fazer essa combinação, porque, desculpa, porque a energia desses orbitais tem que ser próxima. Se for uma disparidade muito grande, não vai conseguir ter ligação química, tá? Então, a disparidade, né, de possíveis orbitais moleculares obtidos seria tão grande que a gente não ia conseguir fazer ligação, tá? Então, por isso, esses orbitais têm que ter uma energia próxima, tá? E aqui a gente vai aparecer de novo a palavra sobreposição, né? Que a gente viu lá na TLV também. Essa sobreposição, ou seja, a combinação dos orbitais, ela tem que ser maximizada, tá? Ou seja, eles têm que tem que estar próximos o suficiente para poder permitir a interação, tá? Se você tiver átomos muito distantes, como é que você vai interagir? E por outro lado também, a gente viu lá na curva da última aula, eles não podem estar próximos demais, porque você também aumenta a energia de uma forma significativa, né? Então, tem que ser uma distância ideal, tá bom? E na combinação linear de orbitais atômicos, a gente obtém dois tipos de orbitais moleculares, tá? São orbitais que a gente chama de orbitais ligantes e os orbitais antiligantes, tá? Os dois orbitais atômicos, como diz aqui, devem permanecer inalterados ou se alterar de maneira equivalente após uma rotação em torno do eixo nuclear. Isso daqui, na verdade, está relacionado ao seguinte, né? Vamos supor, quando você tem o orbital 1s, não importa a direção com que eles se aproximam, porque uma esfera ela é igual em todos os pontos, né? Agora, se você está aproximando orbitais P, aí a forma como eles se aproximam interfere. Então, se você aproxima, por exemplo, um orbital PX com um orbital PZ, não vai ter interação nenhuma. Então, você precisa interagir orbitais que sejam semelhantes, né? E às vezes isso que ele quer dizer aqui, que às vezes a gente precisa rotacionar o eixo para que possa ocorrer a ligação, tá? É nesse sentido. Então, por exemplo, você poderia fazer uma ligação de um PX com um PZ, desde que uma das moléculas estivesse rotacionada, de tal maneira que o PX entrasse em interação, a interação entre os dois fosse possível, tá? É nesse sentido aí. Então, eu já dei uma palhinha que a gente tem orbitais ligantes e antiligantes, a gente vai ver as características de cada um, tá bom? Em primeiro lugar, como é que se dá a combinação linear dos orbitais atômicos? Então, vamos fazer de conta que a gente vai somar, escrever uma equação, né? Uma equação de onda para uma molécula diatômica. Então, aqui, o que a gente tem? φAB é a nossa equação de onda, ou seria a combinação, né? Das duas equações de onda, uma de cada átomo, de cada orbital de cada átomo, tá? Então, a gente tem aqui o N, esse N aqui é uma constante de normalização, tá? Toda combinação linear vai ter essa constante N, tá? Essa constante, na verdade, faz com que a probabilidade de se encontrar um elétron, ela seja unitária. Então, você, na verdade, normaliza todas as equações, tá? E aí você pode comparar os resultados entre os vários cálculos que a gente vai fazer. É mais por uma questão matemática mesmo que é utilizada essa constante, tá? Para que permita com que a gente possa comparar dados, senão não tem sentido, né? Fazer, calcular as funções de onda, tá bom? Então, o psi, como eu falei, é a função de onda que a gente está escrevendo dentro da combinação linear. E C1 e C2 são constantes que minimizam a energia do φAB, tá? Então, minimizam a energia por quê? Porque os sistemas que a gente vai trabalhar, eles vão ser sempre sistemas de energia mínima, né? Então, a gente não tem sentido trabalhar com energias que não sejam as energias mínimas. Até mesmo na definição da ligação covalente, você vai trabalhar, por exemplo, quando você fala comprimento de ligação, você está se referindo, na verdade, a um comprimento da ligação com energia mínima, tá?
E então esse comprimento se refere a essa energia mínima, assim como a própria energia da ligação também se refere a uma energia mínima, tá? Então seria aquele poço, né, que a gente viu na última aula, quando eu falei de TLV, mostrei aquela curva inicial lá atrás, tá bom? Bom, só que quando a gente vai trabalhar com orbital atômico, orbital molecular, não interessa para a gente a função de onda, né? Porque o que que interessa? Interessa a probabilidade de encontrar o elétron, desde que vocês viram lá atrás, quando estudaram um pouquinho de mecânica quântica, né? O modelo atômico moderno, né? Vamos falar assim, moderno atômico, que leva em consideração as funções de onda. Então, é necessário calcular a probabilidade, que é a função de onda ao quadrado, que é o φ ao quadrado. Isso daqui vale para qualquer, sempre que você estiver trabalhando com orbitais, sejam eles atômicos ou moleculares, tá? Por quê? Porque a probabilidade, o φ ao quadrado é que dá a probabilidade de encontrar elétron, ou seja, é ela que dá o contorno dos orbitais, né? Então, se você falar, por exemplo, um orbital 1s, o orbital 1s é a função de onda ao quadrado, porque ela dá a probabilidade de encontrar o elétron dentro daquele espaço 1s, né? Então, na verdade, é um resultado da função de onda ao quadrado, tá? E o orbital p é a mesma coisa, o orbital d é a mesma coisa, então é a probabilidade de encontrar o elétron dentro daquela camada eletrônica, dentro daquele espaço que é o orbital atômico, né? Aqui a gente está interessado no orbital molecular. Tá bom? Então, a probabilidade, você vai calcular a probabilidade da função de onda elevada ao quadrado. Aí a gente vai obter três termos, né? Um cálculo dessa probabilidade. Então, você tem o primeiro termo que diz respeito só, desculpa, a função de onda do orbital do átomo A, e esse segundo termo que dá a função de onda do orbital do átomo B. E esse termo intermediário aqui é a interação entre as duas, que é o que vai dizer para a gente as informações sobre a interação dos orbitais atômicos dos dois átomos, tá? Então, esse termo aqui do meio é que seria o mais importante para a gente em termos de orbitais moleculares, tá? Então, o segundo termo, como diz aqui embaixo, ele diz respeito à sobreposição dos orbitais A e B, ou seja, dos orbitais que a gente está considerando no átomo A e no átomo B, tá? E o que é mais interessante, quanto maior a contribuição para esse termo, maior vai ser a força da ligação. Significa que você tem uma maior interação entre os dois, tá bom? Então, esses dois termos aqui, resumindo, né? Da extrema, o primeiro, né, e o terceiro dizem respeito aos átomos isolados, né? E no meio diz respeito à interação entre os dois orbitais dos dois átomos. É essa parte que interessa mais pra gente, tá bom? Bom, ainda falando sobre a combinação linear, né? Sobre as combinações lineares. Primeiro, a gente vai combinar inicialmente, né? Imaginando ainda a molécula de hidrogênio, né? Imagina lá a molécula, um orbital 1s de um hidrogênio e um orbital 1s do outro hidrogênio. Então, seria o átomo A e o átomo B, tá? As duas funções de onda, elas são combinadas de duas maneiras diferentes, tá? Sempre. Sempre vai acontecer isso. Então, seja você está trabalhando com uma molécula de hidrogênio, por exemplo, ou se você estiver trabalhando com uma molécula de oxigênio, por exemplo, tá? É claro que se você trabalha com uma molécula diatômica, como é o caso que a gente vai discutir aqui, essas combinações lineares são mais simples, né? Agora, se você vai trabalhar com uma molécula com 5 átomos, aí você tem que combinar cinco, cinco átomos diferentes, né? Então, isso aí se torna um pouco mais complicado, tá? Mas como é que é a combinação de uma molécula diatômica, tá? No caso, os orbitais 1s de dois átomos de hidrogênio que estão se preparando para fazer uma ligação covalente, tá? É necessário fazer duas combinações, né? Então, essa primeira combinação aqui, deixa eu dar uma apagadinha porque ficou em cima. Ó, essa primeira aqui
é a soma, né, da função de onda do átomo A e do átomo B, tá? A segunda combinação continua sendo uma soma. Só que aí como é que vai ser essa soma? A gente vai somar a função de onda do orbital no átomo A menos a função de onda no orbital no átomo B, tá? Então, são essas duas combinações lineares que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente vai somar, segundo a gente vai não diminuir, a gente vai continuar somando. Só que essa segunda combinação a gente vai somar uma função de onda positiva e uma função de onda negativa, tá? Eu vou mostrar depois na prática, como é que seria essa soma de uma função negativa, tá? Então, é sempre a soma das funções de onda. Só que no primeiro caso você vai somar as duas positivas, no segundo caso vai somar uma positiva e uma negativa, tá? Essas combinações lineares, elas vão permitir para a gente, na verdade, isso aqui, ó. As duas funções de onda com sinais iguais significa que a gente tem uma interferência entre as ondas do orbital do átomo A e do orbital do átomo B, é uma interferência construtiva. Ou seja, somando as duas funções de onda positivas, você aumenta, na verdade, a probabilidade naquele momento, tá? Quando você soma as funções de onda de sinais diferentes, significa que a gente tem uma interferência destrutiva. Então, a gente diminui a probabilidade ou a intensidade naquele espaço, tá? Ó, você nota que eu estou usando uma linguagem de mecânica quântica, uma linguagem de mecânica ondulatória, né? Então, a gente está pensando no elétron, na função de onda do elétron, na verdade, como sendo uma onda. Então, essa linguagem que eu digo interferência construtiva, interferência destrutiva, é uma linguagem usada em interferências de ondas. Então, estou considerando o elétron no orbital 1s de um átomo uma onda, e estou considerando o elétron no outro átomo como sendo uma onda também. Então, a soma das duas funções de onda positivas vão me dar uma interferência construtiva, e a soma de uma função positiva com uma função negativa vão me dar uma interferência destrutiva, tá? Então, graficamente, a gente vai ter isso aqui. Tá vendo? Então, essa primeira figura mostra um aumento da densidade eletrônica, uma interferência construtiva. Então, imagina que você tem uma onda, né, que faz, imagina, eu estou pensando numa onda mesmo unidimensional, né? Ela vai numa direção só. Essa onda, se você somar com outra, você aumenta vamos dizer, a amplitude dela, né? Então você aumenta a densidade, a amplitude num determinado ponto. Agora, se você pega uma onda que é defasada, ou seja, uma onda está de um jeito, aí de repente o máximo dessa onda pega o mínimo da outra onda que a gente está formando a interferência. Nesse caso, a gente vai ter ela vai anular, certo? Então é isso que a gente observa aqui. Então nessa primeira figura você tem aqui no meio, tá vendo? Você tem um aumento de densidade eletrônica, né? Então, essa região aqui, que seria a região entre os dois átomos, você tem uma probabilidade maior de encontrar o elétron ali. Olha só, aqui, tá vendo esses dois pontinhos pretos aqui? São os dois átomos, os núcleos dos dois átomos, né? E aqui é a distância entre eles, né? E aqui na interferência destrutiva, no segundo, você olha só, quando chega aqui entre os dois átomos, você tem o que a gente chama de nodo. Ou seja, essa probabilidade chega a zero, justamente porque você vai ter uma defasagem entre essas funções de onda, tá? Vai fazer com que a interferência seja destrutiva. E esse aí que vai ser o princípio dos dois orbitais que eu falei lá atrás. A interferência construtiva, ela vai dar origem a um orbital que a gente chama de orbital molecular ligante, que é o orbital molecular que vai dar
que vai contribuir para a ligação química, tá? Para a formação da ligação covalente. A interferência destrutiva, que vem da combinação linear de funções de sinais opostos, vai dar origem ao orbital antiligante, tá? Então, isso é muito mais simples a gente trabalhar, porque estamos pensando na formação da molécula de hidrogênio, tá? Então, fica de uma forma mais simples da gente imaginar. A gente tem que começar do simples, né? Então, vamos lá. Então, é isso que eu estava acabando de dizer. A função de onda que provoca um aumento da densidade eletrônica entre os átomos da ligação, a gente vai chamar de orbital ligante, tá? E a função de onda em que vai haver vai provocar, né? Que vai ter a interferência destrutiva, é que vai fazer com que haja uma diminuição da densidade eletrônica entre esses átomos, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, o que a gente chama de orbital antiligante, tá? Então, vamos passar para a próxima que a gente vai ver como é que isso seria na prática o desenho, né? Então, aqui está a representação da molécula do hidrogênio, tá? Então, olha só, nessa primeira figurinha aqui, você tem os dois orbitais se aproximando para formar a ligação. Então, lembra que eu falei que são as duas combinações lineares? Essa primeira aqui embaixo é a soma das duas funções de onda positivas, né? Então, forma o orbital ligante. Lembra da interferência construtiva? O que vai acontecer é que vai produzir entre os dois átomos um aumento de densidade eletrônica, ou seja, vai ser o lugar onde a gente tem o compartilhamento de elétrons. Já o orbital antiligante, que é formado, ele tem um nó no meio, um nodo, né? Um nó. Esse lugar aqui entre os átomos, a probabilidade, ó, chega a zero. Então, aqui, esse orbital antiligante, na verdade, ele contribui não para manter a ligação, não para manter a ligação formada, mas é justo o contrário, ele faz com que a ligação se desestabilize, tá? Porque a gente, na verdade, está somando funções de ondas e sinais opostos, tá? Aqui, o orbital antiligante, a gente sempre vai representar com uma estrela, tá? Então, a gente chama isso aqui, ó, orbital ligante, é o sigma S ligante, e o orbital antiligante a gente chama de sigma S estrela, tá? Essa linguagem sigma, ela é emprestada da teoria da TLV, tá? E a interpretação ela continua sendo a mesma. O orbital sigma é um orbital que forma uma ligação simples, tá? E depois vocês vão ver que a gente vai continuar usando a linguagem orbital pi, que significa ligação dupla ou tripla, tá? Então, a gente empresta essa linguagem da outra teoria e continua usando aqui, tá? Elas têm o mesmo significado. Então, aqui a gente tem uma ligação sigma, usando um orbital sigma S ligante, e aqui a gente tem também a formação do orbital antiligante sigma estrela, sigma S estrela, tá? Então, olha, a gente combinou dois orbitais S e a gente obteve dois orbitais moleculares. Um orbital ligante, que é o sigma S, e um orbital antiligante, que é o sigma S estrela, tá? Então, essa linguagem, ela se mantém, tá bom? Agora, as características desses orbitais ligante e antiligante que são formados, né? Primeiro, a energia do orbital ligante ela é menor do que a energia dos orbitais atômicos em separado, tá? Mas isso tem que ser óbvio, né? Quando a gente olha a curva lá de aproximação dos átomos que a gente viu na última aula, a gente vê que quando eles vão se aproximando, na hora que forma a ligação, a gente tem uma queda de energia. Então, a energia do orbital ligante, que é aquele que vai promover a ligação a ligação química, ela é menor do que dos orbitais iniciais. E, na verdade, ela é menor num valor que a gente vai chamar de delta, tá? Que delta é o que a gente chama de energia de estabilização, que é a energia da ligação, tá?
Já o orbital antiligante, como os dois orbitais que formaram a ligação são iguais, ele vai ter um aumento de energia de sigma, de delta, né? Então, na verdade, você vai ter a formação de um orbital com uma energia mais baixa e você vai ter uma formação do orbital antiligante que tem uma energia que sobe o mesmo que a energia que o orbital ligante desce, tá? No caso do átomo, da molécula de hidrogênio, que os dois átomos são iguais, tá? Agora, as regras que a gente utiliza, né, para poder, lá atrás, quando a gente trabalha com orbitais atômicos, né, são as mesmas. Então, o princípio da exclusão de Pauli, a regra de Rand, então isso aqui continua valendo aqui, tá? Lembra que o princípio da exclusão de Pauli, ele diz que no máximo um orbital pode ter dois elétrons com spins opostos, né? Então, na verdade, você não pode ter dois elétrons com o mesmo número, com todos os números quânticos iguais. Então, o que vai, você pode até ter dois elétrons com três números quânticos iguais, mas o spin tem que ser diferente. Então, a gente vai ter, o máximo que você pode fazer é emparelhar dois elétrons no orbital molecular, assim como acontecia lá no orbital atômico, tá? E a regra de Rand, depois vocês vão ver, que é possível que se formem vários orbitais moleculares degenerados, ou seja, de mesma energia. Aí, nesse caso, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica nos orbitais moleculares, a gente primeiro vai seguir a regra de Rand, ou seja, cada orbital vai receber um elétron até que cada orbital degenerado recebe um elétron até que um dos orbitais degenerados receba um elétron emparelhado, tá? Então, essas duas regras vão valer, tá? E aí, então, vamos lá, tá bom? Então, os elétrons, eles vão ser distribuídos obedecendo não só a regra de Rand, né? Mas também a regra, o princípio da exclusão de Pauli, tá? Isso aqui que eu comentei, né? A regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli, tá bom? Agora, isso aqui vocês também devem ter estudado no primeiro período, né? Lá na geral. Quando uma espécie química, né, apresenta elétrons desemparelhados, essa espécie é chamada de paramagnética, tá? E quando todos os elétrons forem emparelhados, ela é diamagnética, tá? Esse conceito continua igual. Então, assim, você pode ter átomos paramagnéticos e átomos diamagnéticos. E a gente pode ter moléculas paramagnéticas e moléculas diamagnéticas, tá? Isso é possível a gente medir isso, né? O oxigênio, por exemplo, a molécula de oxigênio, por exemplo, eu já vou adiantar para vocês, ela é paramagnética. E essa é uma informação que a gente não consegue explicar usando a TLV. Mas a teoria dos orbitais moleculares, ela permite com que a gente, ela explica por que isso acontece, tá? Não só com o oxigênio, mas com outras moléculas também, tá bom? Então vamos lá. Então essa informação é simples inclusive da gente obter também na hora que a gente está estudando. Inclusive, para poder saber se uma molécula é paramagnética ou diamagnética, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica ao longo dos orbitais moleculares, tá? De uma molécula que a gente estiver estudando, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente chegou no diagrama de energia, né? Lembra dos diagramas de energia lá nos orbitais atômicos? Pois é, aqui a gente também tem um diagrama de energia, só que o diagrama é diferente dos orbitais atômicos, porque você tem a combinação dos orbitais dos átomos que estão fazendo a ligação. Então, olha só, vou mostrar de duas maneiras, tá? Eu vou mostrar como é que acontece isso. É porque aqui, nesse segundo, a gente tem um orbital mais moderno, vamos dizer, né? Aqui ele tem uma escrita mais antiga. Então, olha só, a gente está combinando aqui o orbital, que ele está chamando o átomo A, e a linha aqui é para a molécula do hidrogênio, tá bom? Então, você tem um orbital atômico, um S do hidrogênio aqui, e aqui um orbital atômico, um S do hidrogênio aqui.
Na verdade, não precisa ser necessariamente o hidrogênio, né? Você tem ainda o hélio também tem, só tem um orbital um s. Então, em princípio, a gente podia fazer essa ligação também com o hélio, tá? Então, o que que acontece? Eles dois se combinaram, né? Houve a combinação linear. Então, aqui eu tenho a formação do orbital ligante pela soma das funções de onda. E aqui em cima a gente tem o orbital antiligante. Você nota que você tem dois lobos, né? E aqui dentro a gente tem o nó, tá bom? Então, aqui a gente tem o orbital σs, que tem uma queda de energia de delta, lembra que eu comentei? E aqui em cima a gente tem o σs estrela, que é o orbital antiligante, em que a gente vai ter o aumento de delta na energia, né? Aí, desse segundo diagrama de energia, o que que ele está mostrando? A distribuição eletrônica, tá? Então, aqui a gente pegou esse elétronzinho aqui que pertencia a esse orbital 1s do primeiro átomo, e aqui a gente tem um outro elétronzinho que pertencia ao orbital 1s do átomo 2, ou do átomo B, ou do átomo A', que seja, tá? Então, eles dois agora não pertencem mais aos orbitais atômicos, eles vão pertencer aos orbitais moleculares. E a gente tem dois orbitais moleculares para poder receber a distribuição eletrônica, tá? Então, olha só, os dois orbitais, eles têm uma diferença de energia muito grande. Então, o que que acontece? A regra de Rand diz o seguinte, que os elétrons eles têm que ser distribuídos por ordem de energia, né? Esse é o princípio da construção, que a gente vai ver depois, né? Por ordem de energia. Então, nesse caso aqui, os dois elétrons dos orbitais atômicos, eles vão ter que entrar aqui no orbital ligante. Por quê? Porque o orbital antiligante tem uma energia grande demais, então não tem como esse elétron ir lá para cima. Então, primeiro, os orbitais de mais baixa energia vão ser preenchidos para depois um orbital de mais alta energia ser preenchido. Por exemplo, se a gente tivesse uma molécula de hidrogênio com um elétron a mais, vamos supor que a gente tivesse H2-, eu teria um outro elétron que seria a carga negativa, né? Esse elétron teria que entrar aqui em cima, no orbital antiligante, tá? Então, o número de elétrons que vão ser distribuídos é exatamente o número de elétrons que vem dos átomos que estão fazendo a ligação, tá? Ok? Então, espero que não esteja havendo nenhuma dúvida, tá bom? Seguindo. Agora, eu vou fazer uma comparação com a molécula de hélio, tá? Lembra que eu falei que o hélio também poderia fazer uma ligação dentro desse, usando aquele esquema lá, porque ele tem também os orbitais 1s, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Tanto na formação da molécula de hidrogênio como na suposta molécula de hélio 2, há a combinação de dois orbitais 1s. Então, a mesma coisa. Então, você tem a soma das funções de onda, que forma o orbital σs, na verdade, a soma das funções, uma positiva e uma negativa, que vai formar o σs estrela, que é o orbital antiligante, tá? Os dois elétrons do hidrogênio, a gente viu que eles ficam emparelhados no orbital de mais baixa energia. Só que na molécula do hélio, a gente não tem só dois elétrons para distribuir. Por quê? Porque cada orbital 1s tem dois elétrons. Então, a gente vai ter que distribuir 4 elétrons, tá? E aí, o que que acontece? Dois elétrons vão entrar no orbital ligante. Os outros dois elétrons vão ser obrigados a entrar no orbital antiligante. Por quê? Porque cá a regra, o princípio da exclusão de Pauli diz que a gente só pode ter dois elétrons emparelhados em cada orbital. Então, você vai ter a distribuição σs2, essa seria a distribuição dos orbitais moleculares, né? A gente vai usar uma linguagem diferente. Então, seria σs2, σs estrela 2. E aí acontece o seguinte, a gente teve uma diminuição da energia com aqueles dois elétrons, mas ao mesmo tempo você tem um aumento de energia com os dois últimos elétrons. Então, você vai ter, olha só o que ele diz aqui, uma diminuição de 2 delta, ou seja, cada elétron tem uma diminuição de 1 delta, e no orbital antiligante você tem um aumento de 2 delta também. Então, na verdade, uma energia anula a outra. O que que vai acontecer? A gente espera que a molécula de hélio não se forme, e isso é o que acontece na prática.
nas condições normais, a gente não existe molécula de hélio, tá? Não existe mesmo, a gente não tem, o hélio é um gás atômico, né? A gente conhece isso, a gente sabe que é isso que acontece. Então, não existe molécula de hélio. Pode ser que exista em alguma outra situação de alta energia, etc. Pode ser que aconteça. Mas, nas condições normais que a gente está estudando as ligações, ele não vai ocorrer. Naturalmente, ele não vai acontecer essa ligação, tá bom? E ela não ocorre justamente porque a gente tem uma anulação do abaixamento de energia, porque os orbitais antiligantes, o orbital antiligante ele vai ser ocupado por os dois elétrons dessa suposta molécula, ok? Deu para entender? Espero que sim, né? Então vamos lá? Bom, aí eu resolvi colocar aqui como é que seria o diagrama, né, do hélio e o diagrama do lítio, tá? Só para ilustrar. Olha só, no caso do diagrama do hélio, ó, tá vendo? A gente precisou usar também os elétrons no sigma estrela, tá? Ó, nota que aqui eu estou usando uma linguagem diferente, né? Lá naquele diagrama mais à esquerda, eu estava usando sigma S e sigma S estrela. Olha que aqui ele está usando sigma G, um S, e sigma U estrela, tá? Esse G e esse U tem a ver com simetria. Depois eu vou explicar para vocês essa diferença, tá? Essa é uma linguagem que é usada mais atualmente quando a gente vai construir os diagramas de energia, tá? Tem a ver com a simetria, ou na verdade uma operação de simetria que é o centro de inversão, tá? Depois eu vou explicar melhor, tá legal? Então aqui a gente vê como é que é o diagrama, né, de uma suposta molécula Hélio-2, e aqui a gente tem a molécula de lítio, né? Só que a molécula de lítio seria o quê? O lítio, ele tem o orbital 1s, mas ele tem também o orbital 2s, né? Na verdade, o orbital de valência dele é o orbital 2s, que cada átomo de lítio tem um elétron, né? Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, ele fez a combinação tanto do orbital de valência como do orbital interno. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, primeiro, os orbitais moleculares que se formaram, né? O sigma G, que é o orbital ligante, e o sigma U estrela, que é a mesma coisa que o sigma S estrela, tá? Que é o orbital antiligante. E como a gente tem também os orbitais 2s que estão sendo combinados, a gente vai ter a formação do sigma G 2s, ou sigma S, seria o segundo orbital sigma, né? E aqui a gente tem um sigma U estrela 2s. Ele está colocando um S, 2s para poder dizer qual a origem dos orbitais atômicos, né? E aí o que que acontece? Aqui, nos dois primeiros orbitais, no sigma G, um S, e no sigma U estrela, um S, a gente foi obrigado a colocar os 4 elétrons que vieram dos orbitais 1s. Por que que eu fui obrigada? Porque a gente está seguindo a regra de Rand, né? A gente está fazendo a distribuição de acordo com as regras de energia, né? De acordo com o princípio da construção. Então, a gente vai primeiro preencher os orbitais de mais baixa energia, depois a gente vai colocar no orbital de mais alta energia. E aí você vê que o orbital sigma G2s, ele tem uma energia maior do que o orbital sigma U estrela, né? Que é o orbital antiligante formado pelos orbitais 1s dos dois átomos, né? E aí a gente vai preencher esse orbital ligante com 2 elétrons que vieram um de cada átomo de lítio. Então aqui a gente teria uma distribuição sigma G1s2, sigma U estrela 1s2 e sigma G2s2, 6 elétrons que a gente está distribuindo no total, tá? Agora nos orbitais moleculares, tá bom? Agora, será que a molécula de lítio existe? A molécula de Li2? Então, de acordo com esse diagrama de orbitais, ela existe sim. Por quê? Porque, na verdade, você tem os dois últimos elétrons aqui, eles estão no orbital ligante, tá?
Se eu tivesse, obviamente, dois elétrons aqui no antiligante, aí a gente estaria anulando tanto aqui embaixo como aqui em cima. Mas como aqui a gente só colocou os dois últimos elétrons no orbital ligante, a gente está tendo um saldo positivo de energia, tá? Na verdade, um abaixamento de energia positivo referente a esse orbital ligante aqui, tá bom? E a gente não tem nada no orbital antiligante, tá bom? Aí eu pergunto o seguinte: o próximo seria o berílio. Aí fica uma pergunta para vocês: existe a molécula de Be2? Tenta fazer o diagrama, seria igual a esse aqui, tá? Então, constrói esse diagrama aí no seu caderno e faz a distribuição eletrônica do berílio dentro nesse diagrama aqui, tá? Faz isso. Depois você me responde se a molécula de Be2 existe, tá? E aí você me explica por quê, tá bom? Então, você vai usar o mesmo raciocínio que eu estou usando para esses dois aqui. Então, lembra, o hélio não existe, o lítio existe, tá bom? E o berílio existe? Faz aí para ver se existe ou não, tá bom?